E quem é você agora com o Twitter fora do ar, hein? E se fosse o Instagram, o YouTube ou qualquer outra rede social, mudaria alguma coisa? Vamos pensar junto? Eu sou Marcelo Assunção e esse é o Faro Limpo. Hoje o nosso vídeo está com um cenário novo, eu estou em viagem e também estou gripado, mas não podia deixar de vir aqui para gravar o nosso vídeo nessa nossa jornada que está sendo construído um passo a cada semana. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a suspensão do Twitter. Não sobre os aspectos políticos, os aspectos jurídicos, que são super importantes e merecem ser pensados, merecem ser estudados, mas a gente vai olhar um pouquinho sobre essa questão com o olhar que a gente vem tendo aqui do canal. Como essa suspensão pode impactar a nossa vida e o que a gente pode aprender, especialmente se a gente é usuário dessa rede. Se a gente é um usuário com frequência, a nossa principal pergunta nesse vídeo vai ser: como está sendo a nossa vida sem essa rede social? Porque nós estamos vivendo um período muito interessante, especialmente para as pessoas que têm o costume de acessar essa rede. Elas tiveram um aspecto importante das suas rotinas quebrado. Com a suspensão do Twitter e a impossibilidade de acessar essa rede social, é natural que essas pessoas precisem sair do piloto automático, daquela rotina de checar a rede social, daquele uso constante, diário do aplicativo. As pessoas precisaram largar essa rotina, foram forçadas a largar essa rotina. E o que a gente pode aprender com isso? O que isso tem para ensinar para a gente? Como a interrupção desse uso força a gente a sair do piloto automático? E o que esse piloto automático está mostrando para a gente? Para as pessoas que usavam diariamente essa rede social, como é inclusive o meu caso, eu não sei se vocês já se pegaram, mas eu já me peguei clicando no aplicativo para tentar acessar a rede social, mesmo que conscientemente eu saiba que a rede social está fora do ar. Mas como assim? Mesmo conscientemente eu sei que aquela rede está suspensa, eu ainda assim tenho reflexo, ainda assim eu tenho o hábito de clicar no aplicativo e tentar acessar a rede social. Tem alguma coisa estranha aí, não? É muito louco imaginar o que esses aplicativos fazem com o nosso cérebro. Vamos só pensar junto. Eu sei conscientemente, porque eu acompanhei notícia, eu olhei no próprio site, em outros sites, que aquela rede social ela tinha sido suspensa. Mas ainda assim, existe alguma coisa dentro de mim que faz com que eu pegue o celular, clique no aplicativo, quase que ou totalmente inconsciente, e aí sim, quando o aplicativo abre e eu não consigo acessar porque ele foi suspenso, eu percebo, opa, peraí, o que eu estou fazendo aqui com esse aplicativo aberto? Essa rede está suspensa. Eu sei que essa rede não funciona. Só esse gesto automatizado já diz muito sobre a gente. Já diz muito sobre o efeito que as redes sociais, e aqui a gente está falando especificamente do Twitter, mas se aplica a qualquer rede social, exerce sobre o nosso cérebro. Olha só, a gente abre com um condicionamento, um hábito que passa a ser inconsciente. A gente abre o aplicativo para fazer uso da rede social. Isso é muito doido, isso mostra o quanto a gente é condicionado a automaticamente, automatizado a abrir o celular, clicar no ícone da rede social e ali tentar se engajar com alguma coisa que apareça no nosso feed. Com a rede suspensa, isso fica muito claro que esse comportamento ele está automatizado. E a gente tem a oportunidade, agora que a rede está suspensa, de perceber esse automatismo na prática. Porque o que acontece quando a rede está funcionando, e isso provavelmente está acontecendo com o Instagram, com o YouTube ou com qualquer outra rede social que você utilize, é que a gente tem um reflexo, a automatização de clicar no aplicativo, mas a partir do momento em que a gente entra na rede social, a gente é capturado pelo conteúdo que o algoritmo mostra para a gente. E aí, a partir do momento em que a gente é capturado,
Aí a gente mergulha ali e às vezes gasta minutos, horas, que são fruto de uma primeira ação que foi inconsciente, de uma primeira ação que foi abrir a rede social, que na verdade está programada no nosso inconsciente, está automatizada no nosso comportamento e a gente exerce inconscientemente e permite que a gente seja capturado de alguma forma por algum conteúdo que o algoritmo, que é treinado para capturar a nossa atenção, faz com maestria. E ali a gente vai perder minutos e às vezes horas mergulhado ali, fruto de uma ação inconsciente. A oportunidade que a gente está tendo aqui, se a gente é usuário dessa rede e a gente já se pegou nesse comportamento de abrir a rede, mesmo sabendo que ela está suspensa, é experimentar na pele o que é a automatização dessa captura de atenção que essas redes sociais fazem sobre nós. E muitas vezes a gente já leu sobre isso em algum artigo, a gente já viu sobre isso em algum site, mas uma coisa é a gente ter esse conhecimento teórico, outra coisa é a gente ver que a gente sabe que está fora do ar e ainda assim a nossa automatização, o nosso hábito é tão forte que uma ou às vezes várias vezes, como foi o meu caso, eu me peguei clicando no aplicativo sabendo que a rede estava fora do ar. E como não tem nenhum outro conteúdo ali para o algoritmo me capturar, eu simplesmente fecho o aplicativo e percebo, mais uma vez eu cliquei, mesmo sabendo que a rede estava fora do ar. E olha o impacto que esse comportamento pode ter nas nossas vidas. Olha a força que é uma automatização de comportamento que essas redes sociais exercem sobre nós e o domínio que elas passam a ter sobre a nossa atenção. Imagina, por exemplo, se a gente está exercendo alguma atividade que precisa da nossa presença, que precisa da nossa concentração. E a gente, com esse comportamento automatizado, quebra essa presença, quebra essa concentração nesse ato, nesse hábito automatizado, inconsciente de clicar na rede. Imagina a repetição desse hábito involuntário ao longo de diversos anos de uma vida. Quanta energia, quanta concentração, quanto potencial pode ser desperdiçado apenas porque a gente tem esse hábito automatizado, enraizado no nosso consciente dentro da gente. Por isso, esse é um momento tão importante, porque a gente tem uma oportunidade de sentir na pele a gente que é usuário dessa rede, de experimentar na pele o que é estar condicionado a um comportamento automatizado de uso de rede social. Por isso é tão importante, se a gente quer viver uma vida que tenha significado, uma vida que expresse o nosso potencial, aquilo que a gente tem condições de realizar, de ser no mundo, a gente precisa ter as rédeas da nossa concentração. A gente precisa ficar muito atento a como a gente está entregando a nossa concentração, ao que a gente está colocando o nosso foco, colocando a nossa energia, porque isso vai ser decisivo para a formação da nossa vida. Isso vai ser decisivo para a obra que a gente vai deixar no mundo. Além disso, é uma oportunidade para a gente olhar e experimentar um outro aspecto que a gente já conversou muito aqui também nesse canal, que é justamente tanto o Twitter quanto qualquer outra rede social, essas redes são fonte de respostas prontas. E a gente se acostuma no nosso dia a dia a coletar, absorver respostas prontas no mundo, ao invés de a gente pensar com a nossa própria cabeça, com a nossa própria visão de mundo sobre as questões que se apresentarem para a gente, sobre as questões do mundo que a gente vive. A gente se acostuma a absorver respostas prontas e pouco a pouco vai se destreinando a pensar por nós mesmos, a criar nossa própria visão de mundo. O que acontece nessas redes sociais é que a gente se identifica com alguma pessoa ou um grupo de pessoas e passa a segui-las. E a partir daí, a gente passa a consumir a opinião daquelas pessoas e a gente passa a formar a nossa própria visão de mundo a partir da visão de mundo daquelas pessoas. E a gente precisa exercer isso com muita parcimônia,
Porque se a gente se condiciona a só formar a nossa visão de mundo com a visão de mundo das outras pessoas, a gente passa a perder o costume de utilizar os nossos próprios valores, de utilizar as nossas próprias lentes de como a gente enxerga o mundo para formar a nossa visão autêntica, única do mundo que a gente vive. A gente passa não só a formar as nossas próprias razões com a razão dos outros, mas também, especialmente como o algoritmo dessas redes é formado, a gente passa também a um pouco sentir o mundo com o sentimento dos outros. Como assim? Quantas vezes a nossa indignação não é fruto de uma indignação que a gente viu na rede social? E assim esses algoritmos funcionam, agrupando indignações, agrupando revoltas, agrupando esses sentimentos de pessoas que inicialmente nem estavam indignadas com determinada questão, mas porque segue uma pessoa que se indignou com aquilo, passa também a fazer coro nessa indignação. Então, a gente passa não só a pensar o mundo com a lente de outras pessoas e assim pensando menos com a nossa própria lente, como a gente passa também a sentir o mundo com o sentimento das outras pessoas, ao invés de exercitar o nosso próprio universo interno, para exercitar o nosso próprio coração, para sentir o mundo com o nosso próprio coração. Então, nós temos uma grande oportunidade nas nossas mãos nesse momento em que a rede ainda está suspensa. Primeiro, a gente pode observar o quão o consumo dessa rede social já está automatizado dentro da gente, já está pré-condicionado. Isso já se tornou um hábito que às vezes escapa do nosso próprio livre-arbítrio, ou seja, a gente às vezes está consumindo o conteúdo dessas redes sem ter a intenção de consumir, de tão automatizado que isso já está dentro da gente. Em segundo lugar, a gente pode parar e perceber se a gente já não está condicionado a pensar o mundo com a lente de outras pessoas, a sentir o mundo com o coração de outras pessoas, em que medida esses condicionamentos estão facilitando a gente viver a vida que a gente quer viver, a gente ser a pessoa que a gente quer ser no mundo, a gente enxergar o mundo com a nossa própria visão, desenvolvendo a nossa própria autenticidade? Ou será que isso está massificando a gente, dificultando que a gente forme a nossa própria visão, dificultando que a gente viva os nossos próprios valores, dificultando que a gente entre em contato com o nosso universo interno e forme o nosso próprio sentimento sobre as coisas? Será que a gente pode aproveitar esse momento e substituir essa atividade que a gente tinha como hábito de consumo de conteúdo nessas redes sociais para alguma atividade que vá fortalecer a nossa autenticidade, que vai fortalecer a nossa capacidade de enxergar e pensar as coisas com a nossa própria cabeça, enxergar e pensar as coisas com os nossos próprios valores, enxergar e sentir as coisas com o nosso próprio coração? Será que a gente pode aproveitar esse momento para a gente enraizar dentro da gente a nossa própria forma de enxergar e sentir o mundo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve nesse canal que está começando e precisa do seu apoio, e vamos junto comigo pensar essa jornada. Eu sou Marcelo Assunção, um pouco gripado hoje, e esse é o Faro Olímpico.